responder sobre polêmica de preço de ingresso de Copa do Brasil. Mas não é. Sim, tem que falar do ambiente, mas eu acho que ele responde no início, fala do jogo, elogia a sua equipe, tem que elogiar, deu uma outra postura, fala que está no momento de tentar recuperar, aí acaba depois caindo para um outro lado. Deu um detalhezinho tático ou outro, né? Falou da questão do Pedro baixando para puxar a linha, para o Bruno Henrique poder explorar a profundidade, enfim, coisas que ele pensou para executar no jogo. O que ele quis hoje, durante a semana. É. E é interessante falar também, Léo, porque a gente já sentou muito aqui para falar de Sampaoli abatido, sem conseguir explicar o que pensou, e o que ele pensou foge um pouco do que o time oferece e não é bem executado. E isso foi bem executado. Sim. Até o que eu tentava puxar a imagem, se o Dimas puder deixar aí no ponto, eu acho que o Flamengo tem muitas marcas desse jogo. A gente fala de competir, da concentração, e no momento que não concentra, que não compete, que é justamente o gol do Botafogo, paga caro. Mas me pareceu muito mais, a gente está vendo aí agora, eu vou pedir depois para o Dimas dar uma pausa nessa imagem, quando o Tiquinho recebe para brigar. Ele recebe para brigar essa bola. Quantos jogadores do Flamengo cercam o Tiquinho? O Vitor Sá entrando, já tinha que ter alguém fazer essa cobertura para se aproximar. O Gerson demora, não percebe, demora para chegar no combate, chega meio que vendido. Então, erro de concentração que custa caro. Acaba que não foi exatamente a tônica. O Flamengo depois se acerta, mas é o mínimo de espaço que você pode dar a um Botafogo. Ali era a imagem que a gente vinha pedindo para separar. E acho que se fala muito pouco, né? Vai se falar muito da pressão, de um Sampaoli questionado, mas acho que tem mérito dele. Para entender o corredor, para entender que o Bruno tem que dar essa profundidade, para entender que o Bruno tem que jogar. Recentemente, não me lembro, foi numa partida de mata-mata que teve muito problema contra o Olímpia, jogo da ida. Ele teve muito problema de criação, depois ele entende que é o Bruno que tem que fazer esse serviço, tem que puxar ali, tem o dedo dele também, hoje também. Então, não é que seja um cego de bola. Não vinha fazendo um bom trabalho, ele conseguindo ajustar o mínimo. E o Flamengo competindo, tem muito nível, tem muita qualidade para conseguir se manter minimamente vivo. Não acho que a partir de agora, rumo ao título. Só que o Flamengo precisava desse respiro. A gente tem uma semana muito tumultuada, onde se debate muito se seria o momento de uma troca de treinador, porque teria 2 semanas até a final. Então, o olho está na final contra o São Paulo. E não adianta, uma vitória dessa impacta. Impacta porque tem o Bruno Henrique tirando de sarro do Botafoguense, impacta porque é dentro do Newton Santos, impacta porque você vê ali, a imagem do final da transmissão é muito emblemática, tem o Bruno ali, se eu não me engano, é o Felipe Luiz do lado, e comemorando com você, e sorrindo. Eu não lembro de ver os jogadores do Flamengo sorrindo e a torcida em festa nas semanas recentes. Então, tem um impacto ali que precisa ser falado. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né? O Botafogo, mesmo não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo, do que o Flamengo, e era de se esperar. Os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo. E entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo. Muita gente deveu. No primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei, mas professor, eu não sei se eu esperava, desculpa, eu não sei se eu esperava em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva. Mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo. O Flamengo precisava voltar a competir. É a base, era um Flamengo muito abatido. O Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo. No jogo você pensa que vai ter uma mobilização. Vai ser um mata-mata. Defensor del Chaco. Abatido. Em outro mata-mata, abatido. Um jogo para tentar retomar alguma coisa do Campeonato Brasileiro, um time abatido. Então, eu esperava o mínimo. Essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais. Tem não uma revolução, mas pelo menos uma evolução pequenininha. Eu acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma terraplanagem. Alisou ali o terreno nesse sentido da competitividade, que é o mínimo, e isso está devendo muito, né? A desclassificação contra o Olímpia foi muito isso, né? Você não entender o ambiente em que você estava. Coisa que o time entendeu hoje, né? O ambiente era hostil para o Flamengo. O tamanho do jogo, né? O Botafogo hoje fez uma festa rara na sua história, né? Você juntar tanto botafoguense num jogo importante como esse, depois a torcida do Flamengo até fez um belo barulho quando o time reage, mas a questão é que o Flamengo hoje não fez nada menos do que a terraplanagem em cima da qual a gente espera que comecem a se erguer outras coisas, além dos lampejos individuais. Está assim desde janeiro, né? Desde janeiro está assim. Primeiro sobe e desce? Vitor Pereira, depois com o Sampaoli, e a situação, parece que o time não saiu do lugar. Porque a expectativa é enorme em função do elenco, do grupo, da qualidade, e aí vem o treinador, como a gente viu, um dia ele diz: fomos bem, competimos, outro dia ele senta ali e fala: hoje não competimos. E o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos? O treinador sentado na coletiva: hoje competimos, hoje não competimos, hoje... Peraí, não dá para competir? Como o Botafogo é um exemplo. Porque o Botafogo não é este festival de individualidades, como tem o Flamengo.
Ele é a união de tudo isso. E a soma é muito maior do que a de individualidade. Se você a soma, né, ela cria algo superior às individualidades. E o Flamengo não consegue fazer isso, né? Mas hoje, mesmo hoje, você tem um Bruno Henrique que a individualidade saiu o gol com o Mateuzinho de um lado, no gol contra, Bruno Henrique do outro. Aí a estrutura do São Paulo, quer dizer, se o time não entender que tem um treinador que é um cara chato à beça, todo mundo sabe que no dia a dia ele é chato, mas ele é bom treinador. Aí o time precisa se entender se quer seguir o chato ou se não quer seguir o chato. Porque que o São Paulo é um cara difícil no dia a dia, todo mundo sabe disso. Quando ele chegou no Flamengo, isso foi falado. Ele sabe disso. Quem trabalhou, você conversa com as pessoas que conviveram com ele no Santos, no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Todos vão te falar a mesma coisa. É impossível o Flamengo contratar sem saber isso. Então ele aposta. E o comando do Flamengo é de dentro do campo para fora, é dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Por que que isso acontece? Dia sim, dia não. Por que que um dia o time aceita e outro não? Porque ele muda sempre a escalação, se perder, a coisa vai seu ficar feia para todo mundo. Aí vai lá e ganha. E não foi uma atuação coletiva fenomenal. Tem um jogador que não liga para nada disso que está acontecendo. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim, desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem porque o meu joelho quase que moeu o meu joelho. Eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal. Pela idade, pelo tipo de contusão, pela recuperação. Então, ele tem uma recuperação espetacular, espetacular. E no Santos tinha perdido um outro ano também. E ainda fez um gol ali que foi anulado por pouco. Né? Isso é um golaço. Então, quando é que o Flamengo vai... Os jogadores vão aceitar o jogo do São Paulo e agir coletivamente? Porque o que fez que aquela imagem do gol, né, do Pedro Ivo mostrou é o seguinte, tem assim uns deslizes, tem uns lapsos, que é o coletivo o tempo todo, você tem que jogar o tempo todo, a atenção o tempo todo, porque o jogo um momento de desatenção, o jogo te mata. E tem uma coisa que você fala, eu acho que o Calçado é muito feliz quando ele fala no início que o Flamengo ele é uma linha de atuações complicada e tem esse ponto fora da curva. O torcedor do Flamengo, que hoje está muito feliz, merecidamente, você dá uma cutucada no rival, que era líder, que não perdia, isso é muito feliz. Mas o torcedor, ele merece um pouco mais do que uma mobilização num jogo contra o Fluminense, uma mobilização num jogo de ida contra o Grêmio, uma competitividade no jogo contra o Botafogo no Engenhão, porque o Botafogo é pouco, ainda é pouco para o Flamengo. Tem um ponto, né, Pedro? Pedro Ivo é o cara mais chorão desse programa. Me parece que é uma coisa meio sempre que a água está começando a chegar perto da cintura, aí corre. Então tem alguma coisa errada. Porque o Olímpia... Por que não é competitividade sempre? O Fluminense fez... O Flu fez também... Aumentou as dores do Flamengo. Expôs muita coisa. Na quinta-feira. Isso mexe. Até outro dia, o Olímpia, não dá. O Olímpia, só para... O que o Fluminense fez foi pensando no jogo depois e vendo que as opções do Diniz, foi um mergulho profundo em algo que todo mundo tem que fazer no jogo do Olímpia. E quando ele vai com o Kennedy, você começa a falar, por que o Kennedy? Porque ele sabia da dificuldade do Olímpia de conter a bola. Ele falou assim, eu vou para dentro deles, porque eles têm uma dificuldade gigantesca. Esse time ganhou do Flamengo, 3 bolas altas ganhou do Flamengo, porque o Flamengo ganhava por 1-0. O Flamengo ampliou a vantagem do Maracanã e conseguiu ali também mexer no jogo de hoje. Porque, era para ter tido um Fla-Flu. E o Flamengo desperdiçou essa oportunidade. Então, o jogo de quinta do Fluminense mexeu com os brios também, falou assim, não dá, né? Não dá. E hoje eles deram a resposta. Então, eles conseguem acessar, sim, não foi uma resposta fenomenal, coletiva, sim, não foi. Mas de comportamento. Mas de comportamento assim, foi diferente. E tem de partir do comportamento, né, Léo, a evolução coletiva. Lógico. Porque se não tiver o mínimo comportamento, a competição e tudo mais, a evolução competitiva não vem, e coletiva. Mas o time precisa estar o tempo todo nessa pegada. Claro. Eu acho que essa é a questão, né? O ponto é que, assim, até outro dia tinha uma teoria bem comprada por muita gente,
Ah, mas é que o time escolhe jogo. O time no Brasileiro... Essas rodadinhas comuns aí de brasileiro, né? Não, mas na Copa... Aí chega na Copa, o Defensor del Chaco e entra daquele jeito. Você não escolheu esse. Se você não escolheu o jogo da Libertadores, você vai escolher qual jogo, né? Então, isso obviamente caiu por terra naquela situação. Acho que o trabalho tem muitas deficiências. O Flamengo é um time que, comportamento sem bola, não dá para aceitar. Eu acho, se o lance do gol do Botafogo fosse uma coisa isolada, vá lá. Mas, assim, esse tipo de lapso, transição defensiva inexistente...